Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e vamos nós então, como já havíamos anunciado, iniciar o nosso debate. Hoje o debate está voltado, está centrado justamente para a pessoa com deficiência oculta ou deficiência invisível, enfim. Então, um setor que, com toda certeza, vamos obter muitas informações aqui através das nossas entrevistadas, com os nossos entrevistados, e essas informações com certeza vão chegar até você, que está aí sintonizado na 104,7 FM, nos acompanhando pelo rádio, como também pelo canal da nossa TV aberta, canal 1.3, como também no nosso YouTube, pelo canal, portanto, aí da nossa Rádio Justiça. E nós agradecendo aí a você que está sintonizado e também nos acompanhando. E caso queira interagir conosco, é só encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz para o WhatsApp da nossa emissora, que é o 61 o 99975 8140. Então vamos nós, né? Vamos já cumprimentar as nossas convidadas, já conosco aqui nos estúdios, doutora Flávia Dias Amaral, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Espectro Autista, conosco aqui nesse nosso debate. Mais uma vez, é sempre muito bom tê-la aqui nos estúdios. Muito boa tarde para a senhora, doutora Flávia. Muito obrigada, Walter, pelo convite. Agradeço demais. É uma alegria estar aqui, ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigada. Deixa eu também cumprimentar a doutora Natália Mônice Lima, ela que é advogada, também especialista no direito à saúde, né, doutora Natália? Também seja muito bem-vinda, é sempre muito bom também tê-la aqui nos nossos debates e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter, doutora Flávia. Eu agradeço, Walter, mais uma vez o convite. É sempre uma honra estar aqui participando com vocês. Muito obrigado. Daqui a pouquinho também vai estar conosco, integrando aqui o nosso debate, o doutor Gerson Wilder. Ele que é especialista nos direitos das pessoas com deficiência. Mas vamos nós então aqui ao ponto, direto ao ponto, né, doutora Flávia, como também a doutora Natália. O que vem a ser, portanto, aí deficiências ocultas ou invisíveis? Como é que a gente define e quem são essas pessoas? Doutora Flávia. As deficiências ocultas, elas são justamente essas que você não tem uma identificação prima facie, né, da deficiência. Então, prima facie é no olhar. Quando você olha, você não consegue identificar que aquela pessoa teria, à primeira vista, uma deficiência. Então, pode ser o autismo, pode ser a fibromialgia, pode ser epilepsia e uma série de outras comorbidades, as deficiências intelectuais, e é uma complexidade muito grande para você conseguir identificar, até por conta dos níveis e da complexidade que é algo intelectual, né? Quer dizer, para buscar obter, portanto, um diagnóstico em relação a essa questão não é fácil, seria mais ou menos isso? Não. Perfeito. Deixa eu também buscar com a doutora Natália essa mesma questão, né, doutora Natália? Deficiência oculta ou então deficiência, portanto, invisível. Ou seja, é um público grande que nós temos no nosso país e que pouco se fala de forma assim mais direta sobre essa questão. Walter, a gente tem, na verdade, como a doutora Flávia está falando, uma dificuldade, inclusive, de mensurar quantas pessoas teriam as doenças ou as deficiências intelectuais por conta da dificuldade do próprio diagnóstico. Não é um diagnóstico como, por exemplo, uma deficiência física que, né, eu bati o olho, eu vi que a pessoa está ali com uma limitação motora ou alguma questão física visível. A deficiência intelectual, a gente tem uma grande dificuldade, assim como as doenças raras, né, de se chegar no diagnóstico, inclusive, é o que muito atrapalha o início do próprio tratamento. E a gente descobrir o que se tem para
poder direcionar, né, as terapias, os medicamentos, os procedimentos que são necessários. Entendo. Bom, também integrando conosco, como nós já havíamos dito, Dr. Gerson Wilder, ele que é advogado especialista nos direitos das pessoas com deficiência. Também seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate, Dr. Gerson. É sempre muito bom tê-lo aqui na Rádio Justiça. Boa tarde para o senhor. E já vamos direto aqui ao ponto também, né? Já estamos na rodada da primeira pergunta, só para passar mais informações para o nosso público ouvinte sobre deficiências ocultas ou invisíveis no nosso país. Eu gostaria também de ouvir uma definição do senhor, doutor Gerson. Boa tarde. Boa tarde, meu querido Walter Lima, pessoa que eu tenho muita admiração e respeito. Boa tarde, doutora Natália. Boa tarde, minha queridíssima Flávia Amaral, pessoa impoluta, né? Esse verbo às vezes não é muito usado, na defesa da causa da pessoa com deficiência, no caso da doutora Flávia, que é a presidente da comissão da OAB dos direitos dos autistas. Falando e pegando o gancho que a doutora Natália nos disse, e o nosso tema hoje é saúde. Primeiro, nós vemos uma omissão muito grande do Estado para o acolhimento de nós, pessoas com deficiência e as pessoas com doenças raras, porque esse diagnóstico tardio nos causa um prejuízo enorme, porque às vezes aquele aluno, no âmbito da escola, que é um peralta, na realidade ele pode ser um autista, na realidade ele pode ter uma doença rara, e não existe uma especialização do corpo docente para ter esse olhar para nós, pessoas com deficiência. E se você me permite, eu cheguei um pouco em cima e atropeladamente e esqueci de fazer algo muito importante para o nosso universo da pessoa com deficiência, minha autodescrição, porque nós podemos ter telespectadores cegos. Então, eu sou um homem pardo, estou com cabelo curto, barba feita, óculos abaloado. O meu terno e minha veste hoje em homenagem à doutora Flávia Amaral, estou de azul. Gravata azul, camisa branca com azul, terno azul, sapato preto, meias pretas. Por quê? Porque azul é a cor que define os autistas. E aí, um outro militante da causa dos autistas, Dr. Edilson Barbosa, diz: e agora? O meu anjo azul cresceu, é um adulto azul. E o que nós temos feito a sociedade para o adulto azul? Ou mesmo para o anjo azul? Graças a Deus, tivemos aí a inauguração de uma escola bilíngue, com a atuação firme da OAB, do Distrito Federal, na gestão do presidente Délio e agora na gestão do presidente Paulo Maurício, nosso querido Poli, para ter uma assertividade para nós, pessoas com deficiência. E quanto à saúde, é um caos, né? Esse diagnóstico tardio causa um prejuízo enorme. Nós temos notícia que existe uma máquina no Hospital de Base quebrada há 15 anos. Qual o sentir, qual a preocupação do governo para nós? É importante o senhor abordar essa questão dos equipamentos, dos hospitais, que nós vamos também chegar nesse ponto. Eu volto, portanto, com a doutora Flávia. Quer dizer, nós estamos falando aqui da deficiência oculta, mas também se fala muito em doenças raras. Qual seria a diferença, doutora Flávia? Olha, eu vou te falar que eu tenho um olhar muito mais voltado para o autismo. No entanto, eu conheço pessoas que têm filhos com doenças raras, deficiências raras, e é muito complicado, Walter, porque são medicamentos que você não consegue com facilidade, é uma medicação de alto custo. Isso para as doenças raras. Isso, mas tem uma diferença para as doenças raras com as doenças ocultas. Isso. Aí nós temos as doenças raras, que são aquelas que realmente você vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque você tem que fazer uma gama de exames. Por exemplo, você consegue identificar uma amiga que tem uma filha com doença rara. Ela conseguiu identificar primeiramente como autismo. E só depois de muitos exames foi que descobriram que ela tinha uma doença rara. Então, para você ver que passa por uma série de confusões, inclusive médicas, a respeito disso. As ocultas, não. As ocultas são aquelas que eu lhe falei sobre e imediatamente você não conseguir identificar. E a rara pode estar ou não. Porque a doença rara, ela pode ser visível.
né? Mas quando a gente fala da invisibilidade, da deficiência, são aquelas que você realmente não consegue identificar logo de cara. Às vezes você vê que é um mau comportamento, você consegue identificar muito mais uma questão atitudinal do que a sociedade precisa conhecer para dar acesso, do que uma questão de que você logo verifica e consegue corrigir. Você não logo verifica e consegue corrigir. Você precisa, para essas deficiências ocultas, de maior conhecimento, de uma acessibilidade que é muito mais voltada para conhecer o comportamento desses seres humanos, desses neurodivergentes, muitas vezes, e isso gera e nós vamos precisar de uma busca muito urgente de profissionais em massa que façam esse trabalho, ou profissionalização em massa, ou algo que a gente consiga trazer para os cursos, mais cursos para sensibilizar esses profissionais que vão estar na área de saúde atendendo na linha de frente, né? Não só no primeiro atendimento, mas também os planos de saúde, para que possam ter mais terapias e que essas terapias possam ser ampliadas para essas pessoas. Então, como é muito mais de uma conscientização comportamental, mas que também você precisa de uma atitude ativa do Estado. O Estado precisa agir no sentido de trazer profissionais, precisa agir no sentido de trazer políticas públicas. Então, o trabalho muito da comissão passa, claro, porque o que é acessibilidade para a sociedade? É a conscientização. Para a sociedade, você precisa trazer conscientização. Mas para o Estado, não. A ordem tem que cobrar. A ordem precisa exigir que o Estado atue. E, nesse ponto, a gente precisa que o Estado também olhe para essas pessoas e haja de alguma maneira. Nessa mesma linha de raciocínio, doutora Natália, quer dizer, quem é que primeiro identifica uma doença, uma deficiência, melhor dizendo, oculta? Seria dentro de casa, os próprios pais que teriam esse primeiro contato, teriam esse olhar, seriam os professores, seria através do teste do pezinho? Como é que seria realmente essa descoberta? Pegando o gancho da doutora Flávia, eu não trabalho muito com a questão das deficiências ocultas, eu trabalho mais com a questão das doenças raras em si. Mas, geralmente, o diagnóstico, tanto das doenças raras quanto o diagnóstico dessas deficiências ocultas, se percebe dentro de casa, né, no dia a dia ali dessa criança. Em relação às doenças raras, por exemplo, a gente tem estudos que falam que mais de 70% das doenças raras, elas têm um diagnóstico na criança. Elas são doenças que são mais verificadas ali na primeira infância, inclusive. E como o doutor Gerson estava falando, a dificuldade que a gente tem de trazer um diagnóstico, ela vai me impedir de ter ali um tratamento iniciado o quanto antes. A gente tem alguns medicamentos para doenças raras, por exemplo, que tem a indicação de se utilizar o medicamento até 6 meses, até 2 anos. Então, às vezes, a família começa a perceber algumas modificações ali do dia a dia da criança, mas por falta de um direcionamento médico, até porque os próprios médicos têm muita dificuldade em relação a isso. A gente tem médicos que são formados que nunca ouviram falar da maioria das doenças raras que a gente tem, né? E apesar de serem doenças, né, o nome doenças raras, são cerca de 8.000 tipos de doenças raras que a gente já tem ideia de diagnóstico, né? E por que elas são consideradas raras? Porque são doenças que, segundo a OMS, têm um diagnóstico em até 65 pessoas a cada 100 mil. Mas se a gente verificar o tamanho da população que a gente tem, né, o tamanho do Brasil, a gente tem aí muita gente precisando de diagnóstico e de tratamento. Das deficiências ocultas, acredito que sim. Estava até comentando com a doutora Flávia ali fora, que eu tenho um familiar, um afilhado, que ele é autista e que o diagnóstico dele só foi fechado aos 11 anos. Porque a gente também passou por todo esse caminho da criança que é agitada, é a criança que não para quieta, depois é o TDAH, e lá na frente se descobriu o autismo.
Mas aí a gente teve o quê? A percepção de não sei qual diagnóstico tenho, sei que tenho algo, vamos começar a fazer estimulação. Desde pequeno. Entendo. Doutor Gerson, o senhor falava justamente na questão do atendimento médico, equipamentos, portanto, e outras questões. Quer dizer, quando a gente aborda essa questão aqui das deficiências ocultas, também pendendo aqui, não tem como não falar também das doenças raras, a gente fica aqui imaginando dois tipos de atendimento. O atendimento pelo plano de saúde e o atendimento pelo SUS. É sempre importante a gente colocar que o SUS é fenomenal, é o que nós temos e que de alguma forma nos encanta. Tem deficiência? Tem deficiência, mas está no caminho certo ali, procurando de alguma forma melhorar, portanto, cada vez mais. Bem diferente de outros países que sequer tem, onde a pessoa, para usar um esparadrapo, tem que pagar pelo esparadrapo, portanto, utilizado. E aqui não, a pessoa faz transplante, enfim, faz de tudo que a medicina é capaz de fazer e temos, portanto, aqui no SUS. Mas essa forma de atendimento, ou seja, pessoas com doenças ocultas, pessoas com doenças raras, as que são atendidas através do sistema de planos de saúde e as que são atendidas através do sistema SUS. Quais são as que têm maiores chances, de alguma forma, de avançar, eu não digo numa cura, mas numa melhora na sua qualidade de vida? Agora eu vou falar a palavra da tarde. Pegando o gancho da doutora Flávia, pegando o gancho da doutora Natália, né? E eu sou um curioso, porque eu me tornei uma pessoa com deficiência. Então, primeiro, meu querido Walter, doença é diferente de deficiência. E eu falei do meu cordão girassol, que sempre venho e gosto de difundir, porque é um símbolo nacional, é uma lei, né, que nos identifica como pessoa com deficiência oculta ou de difícil percepção. Eu sou monovisão, eu não escrevo mais com a que eu fui alfabetizado, com a esquerda, que eu tenho esse espasmo involuntário, e puxo da perna esquerda. Então, de repente, eu sou mais fácil de perceber que sou uma pessoa com deficiência. Mas um surdo, às vezes ele tem que mostrar o aparelho. Um bipolar, que às vezes tem um surto. Então, temos doenças e deficiências e são coisas diferenciadas. O teste do pezinho, excelente, importantíssimo. Geneticistas são raros, às vezes dentro do próprio SUS. Eu sou poderia dizer, sulista, ou seja, sou defensor do SUS, que é a forma de humanização ou de igualdade à sociedade. Tanto o empresário quanto um simples servidor da Serviços Gerais, com todo respeito à classe, pode ser atendido no SUS. Então, nós temos que especializar e chamando de novo a atenção do diagnóstico tardio. Nós ainda, pessoas com deficiência, não nos mostramos, às vezes temos vergonha, às vezes temos o capacitismo em nós mesmos, e isso dificulta. Muitos pais acham que é autista, meu filho tem deficiência. Ora, seu filho é seu filho. Ele é autista, mas ele é uma pessoa com deficiência. Qual o problema? E sou aqui contra essa história, com todo respeito aos defensores, do autista ser o autista. Autista é uma pessoa com deficiência. E nós precisamos desse apoio do Estado. E nós precisamos dessa conscientização. E nós precisamos dessa ausência de capacitismo que às vezes tem dentro da nossa casa. E você não leva o seu filho, sua filha a um diagnóstico e só depois de um diagnóstico tardio. Qual a dificuldade? Nós temos um amigo advogado que passou 9 anos para chegar ao diagnóstico de esclerose, que é uma doença rara. E a gente jocosamente está esclerosado, quando na realidade fala, não, aquela pessoa tem um problema neurológico nas estruturas dos nervos. Então, falta também uma conscientização nossa,
falta uma empatia das pessoas. Nós temos um programa, pode falar do programa, Quem Cuida de Quem Cuida? Fique à vontade. Quem cuida de quem cuida, do RESAI. Nós temos um deputado, né, maravilhoso que está à frente da Frente Parlamentar das Doenças Raras, que foi dia 28 e que infelizmente eu não pude ir, eu acho que a doutora Flávia pôde ir, não sei se estava, foi nesse evento, não? Natália? Né? Então, e essa situação de doença rara exige. Temos situações da pessoa que não consegue respirar. Imagina. Temos situações de pessoa que não tem digestão. E ainda tem os autistas, né? Nossos irmãos que são seletivos. Eu tenho uma amiga que o filho dela só come pão de determinada padaria. Nossa, que menino cheio de coisa. Não! É porque eles têm virtudes que a gente não conhece, entre elas a sinceridade. Um autista não diz que gosta de você, Walter, se ele não gostar de você. O autista, ele é muito sincero. E sim, tem os auto-habilidades e tem os que não são auto-habilidades. Né? São pessoas que precisam do nosso amor e do nosso carinho, da nossa empatia. E não é fácil ser uma mãe, né, de um autista, nível 3, que chora, grita, que não é verbalizado e que às vezes está abandonada, porque infelizmente a maioria de nós, homens, somos covardes, abandonamos essas mães, abandonamos o filho, não é? Então tem muito de conscientização. E não basta ter leis. A LBI esse ano, inclusive, faz 10 anos. E aí? E aí, nós vamos avançando aqui, né, no tema, né, doutora Flávia. Bom, partindo do início, ou seja, a criança chegou no lar e evidentemente, qual é assim, a importância dos pais na observação das crianças? Ou seja, é perceptível uma criança, puxando aqui ainda sobre a deficiência oculta, né? De repente a criança tem algum problema auditivo, de repente a criança, de alguma maneira, ela não consegue dizer as primeiras palavras, alguma coisa assim. Eu não consigo falar outra palavra que eu tentei falar, mas não vou prosseguir. Enfim, quer dizer, é importante os pais observarem esses detalhes, mas é só ficar na observação, já é possível encontrar apoio nos hospitais públicos, vamos colocar assim, para que aquela criança, de alguma forma, seja acompanhada, doutora Flávia. Esse primeiro diagnóstico, eu coloco sempre que é realmente da família. Não necessariamente da mãe ou do pai. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um filho autista, o João. Foi da minha mãe. Ela percebeu que o João não estava falando na época adequada que ele deveria falar. Então, nós chamamos uma fonoaudióloga e ela nos disse que ele tinha sinais de autismo. E aí começou o processo de investigação. É óbvio que é muito importante que a família observe. Ela vai observar, eu vou colocar estranheza, entre aspas, dessa criança ou desse adolescente. E aí você vai começar esse processo de investigação que não é rápido, né? Vão lhe exigir exames, vão lhe exigir... Mas o tratamento ele pode começar mesmo sem diagnóstico. Um tratamento de uma deficiência oculta. Né? Muitas vezes porque é comportamental. Então, ele pode começar de maneira precoce, sem que você tenha o diagnóstico. E vá fazendo o diagnóstico. É muito importante ter o diagnóstico. Após isso, você vai ter outras etapas, vamos dizer assim. É como se fosse um jogo de videogame. Você vai por etapas. E cada momento vai lhe exigir outras questões e outras questões comportamentais. Agora, eu acho que é muito importante isso que o Dr. Gerson falou, que é a aceitação. Muitas vezes aquela família não aceita um diagnóstico de autismo, ou quer que aquela criança não tenha nenhuma deficiência oculta, ou quer que tenha um médico que diga que ela não tem deficiência alguma. Então, muitas vezes, confesso que eu mesma fui uma mãe que queria um médico que me dissesse que João não tinha nada, que o João estava bem, que ele era uma criança atípica. Em alguns momentos nós queremos isso. Mas a realidade é muito mais importante, porque vai te ajudar a tratar
né? E você também começar esse processo de aceitação daquela criança. Quando você aceita, aquela criança também se aceita. E vem a autoestima daquela criança, que vai ser muito importante para o futuro dela, para um eventual bullying que possa acontecer, para as discriminações futuras. Se ela estiver fortalecida dentro de casa, e muito provavelmente ela vai estar mais fortalecida na sociedade. Então, é muito importante que a sociedade entenda que aceitar é o melhor caminho. Interessante essa colocação feita pela doutora Flávia, doutora Natália. A questão vamos colocar aqui, né, a doença oculta, ainda no seio da família. Será que tem família que deve pensar assim, mas já que ninguém percebe, só nós mesmos, então vamos deixar do jeito que está? A pessoa que tem esse tipo de raciocínio está equivocada? Eu acredito que sim, Walter, porque muitas famílias, como a doutora Flávia falou, existe essa etapa de negação, né? Eu não quero aceitar, eu não quero enxergar que o meu filho tenha alguma necessidade diferente, que seja uma criança atípica ou que seja uma criança que tenha uma doença rara. E aí essa situação, ela se torna equivocada porque ela vai prejudicar o encaminhamento dessa criança para um geneticista, para um médico que possa, né, fazer as avaliações, fazer os exames que são necessários para ter o diagnóstico. Mesmo que a gente tenha essa possibilidade de iniciar a estimulação precoce da criança, né, eu falo assim, não vai prejudicar de forma nenhuma, mesmo que se chegue lá na frente e verifique que a criança, né, não tem um autismo, não tenha o TDAH, ou não tenha alguma deficiência oculta, não vai prejudicar porque são sessões de terapia feitas por equipes multidisciplinares, né? São psicólogos, são terapeutas ocupacionais, isso tudo vai auxiliar a criança que ela está ali no desenvolvimento dela. E aí essa negação da família vai prejudicar o encaminhamento para um tratamento correto, o encaminhamento para um tratamento mais direcionado. E aí o que eu falo também a importância do diagnóstico porque a partir do diagnóstico eu passo a ter direitos. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico, que eu sei que eu tenho uma doença rara, que eu sei que eu tenho uma deficiência, eu passo a ser acolhido pela legislação de uma forma diferente. Então, o meu plano de saúde tem que me acolher de uma forma diferente. O SUS tem que me acolher de uma forma diferente, né? A escola tem que me acolher de uma forma diferente. E a gente, sem um diagnóstico, a gente fica, às vezes, a família fica naquela situação de, você está pegando uma fila aqui falando que seu filho tem uma deficiência, mas eu estou olhando e o seu filho aqui não tem nada, você está querendo se aproveitar, né? Então, a própria família, ela passa, além da questão da negação, pela questão da discriminação. Então, acho que por isso a gente ainda enfrenta uma dificuldade de que se tenha esse encaminhamento desde do início dos primeiros sintomas, dos primeiros sinais. Entendi. Agora, doutor Gerson, quando a gente fala justamente nessa questão da deficiência, né, oculta, ela chega com o nascimento da criança ou uma pessoa adulta pode, de alguma forma, ser alcançada por uma deficiência oculta? Meu querido Walter, é uma pergunta muito interessante e eu, às vezes, costumo falar. Depois de uma pandemia, você ouviu falar que todo mundo, ou grande parte, está com a saúde mental abalada? Então, uma doença oculta pode ir se desenvolvendo como o bipolar, né? Perfeito, né, na forma física, mas é neurológico. O autista é neurológico. Um barulho mais acerbado pode desregulá-lo. E imagina 3 alunos autistas numa sala de 30. Há um destaque negativo, às vezes, ao primeiro olhar. Como a doutora Natália falou, e eu também gosto de falar, nós somos ainda muito capacitistas. Nós ainda somos da roupagem perfeita. E quando chega ao seu lar, né, uma criança com uma doença rara ou com uma deficiência, em muitos dos casos, e graças a Deus isso está acabando, é de se ocultar.
é de não educar, é deixar no quarto. Nós sabemos de situações daqueles que são acorrentados. Então, a ignorância, a falta de conhecimento faz atitudes dessas. Uma mãe vê o seu filho sofrendo um bullying porque ele tem um TDAH ou um autismo nível 2, um pouco mais próximo do 3. Não é fácil. Walter, não é fácil. Nós damos trabalhos, porque eu reconheço que eu dou trabalho. Às vezes não consigo plugar o cabo da TV. É porque o meu neurológico, até 51 anos, o lado esquerdo é dominante. A pessoa com esclerose, um dia ela está perfeita, no outro ela está fadigada. Então, ressalto, teste do pezinho, situações de a família descobrir. O cartão de vacinação da criança, eu tenho 4. Então, lá no verso já mostra uma virtude das mulheres. Elas aprendem a falar e andar, primeiro que os homens. Essa dificuldade, às vezes, atraso na fala, a forma de olhar, a forma de andar, mas também precisamos de muitos geneticistas. Nós não temos geneticista, Walter. Mas por que não temos? Porque não há um incentivo, não há uma política pública e às vezes há um desinteresse. Muita gente vai para o exterior. Se você fizer uma enquete de quantos geneticistas somos, talvez a doutora Natália tenha essa informação melhor do que eu, não é? E aí? Nós somos do Piauí. Qual é o geneticista que vai estar lá no interior, voltado para nós, e ainda nem o teste do pezinho, aquela mãezinha ou paizinho faz? Então falta também uma conscientização social e faltam políticas públicas, essa palavra é maravilhosa, né, para nos assistir. É dever do Estado cuidar da sociedade. É dever do Estado cuidar de nós, pessoas com deficiência. É dever do Estado ter uma saúde pública eficiente, porque é uma forma inteligente. Porque se nós tivermos menos pessoas sequeladas, doentes, nós temos uma sociedade melhor. E outra coisa também, em especial no nosso querido Brasil, nós não tivemos guerras. Então, o deficiente ou o mutilado ainda é coisa rara entre nós de nos conscientizarmos, de conviver né, com essas pessoas. Então, existe sim uma falha da sociedade, existe uma falha do Estado. E como ele é soberano, então a falha maior é do Estado. E aí, doutora Flávia, já como muito bem pontuou o doutor Gerson, claro que a sociedade tem que estar engajada, integrada, porque tem aquela velha história, né? Graças a Deus, os meus filhos, minhas filhas são todas perfeitas, são todos perfeitos, graças a Deus não tem ninguém na minha família, enfim, né? Como integrar a sociedade, já que é uma responsabilidade de todos nós, doutora Flávia? Eu acho que passa, quando a gente fala da sociedade, como é a acessibilidade perante a sociedade. Eu acho que passa pela questão realmente da conscientização. Então, são programas, são projetos, são eventos. A gente faz na comissão um evento chamado Eixão Atípico, que é justamente para tornar possível esse convívio durante uma manhã no Eixão, entre pessoas típicas e atípicas, levando atividades que todos possam fazer. Eu acho que quando você consegue adaptar nos ambientes, e quando a gente fala aqui de saúde, vamos adaptar os hospitais, por que não? Mas isso passa também por uma profissionalização dessas pessoas. Quer dizer, as pessoas precisam identificar o que é uma doença oculta, o que é um autismo, o que é uma esquizofrenia, o que é uma fibromialgia, o que é todas as doenças ocultas. E isso, eu entendo que isso é complicado quando você tem uma sociedade e profissionais, muitas vezes, que querem dar só aspirina.
Então, você tem esse processo do que é fácil, e isso não é fácil. O que nós estamos trazendo aqui é algo complexo, é algo que não é visível e passa por uma questão comportamental. Então, você precisa sair um pouco do seu conforto e não só prescrever a aspirina. Sim. Você precisa identificar, você precisa de profissionais observadores, você precisa de pessoas sensíveis. E a política pública, eu creio que possa fazer isso quando você profissionaliza e traz, através de programas e projetos, sensibilização para esses profissionais. E isso tem que estar em todos os lugares. Nos hospitais, no SUS, para os planos de saúde, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Mas eu acho que, assim, óbvio que esse papel de conscientização, se a gente está falando também de sociedade, é um papel muito forte de conscientização. Aí tu vais me perguntar, nossa, mas falam tanto de autismo, o autismo está na moda, a deficiência, olha o colar, saiu o colar, ou seja, está na moda, mas ainda tem um desconhecimento. Se você for na rua, levar esse colar do girassol que o Gerson está usando e for perguntar para as pessoas o que ele significa, a grande maioria não vai saber. Então, você precisa fazer e falar e fazer isto que nós estamos fazendo hoje, que isso também é conscientização, isso também é dar mais um passo nesse processo de conhecimento e informação, para que as pessoas comecem a não discriminar, comecem a não... Porque quando você não é atendido no hospital, justamente você não é atendido porque é uma pessoa deficiente, e aquele profissional, mesmo que desconheça, está excluindo aquela pessoa com deficiência, isso cai no crime de discriminação. E o crime de discriminação é pena hoje de reclusão, de 1 a 3 anos e multa. Então, basicamente, nós temos uma gama de... A legislação ela é muito boa. O que nós não temos muito é a aplicabilidade. Mas você precisa fazer com que as pessoas realmente... Desculpa, Walter, mas eu gosto que as pessoas se assustem, que é um crime de reclusão de 1 a 3 anos, porque a partir disso você consegue fazer com que as pessoas acordem de que precisam conhecer. Não é uma questão mais espontânea. Vamos conhecer se quisermos. Não, você precisa conhecer. Agora, interessante, né, doutora Natália, a gente fazendo esse debate tem que ser feito sim. Aqui nós estamos no YouTube, estamos na TV, estamos no rádio, no mesmo momento. A gente fica aqui imaginando num país de tamanho continental, onde, claro, o alcance da nossa emissora não tem limite, como também outras emissoras de rádio. Mas, infelizmente, nós temos aí locais no nosso país que sequer energia elétrica ainda tem, né? Por incrível que pareça, ainda não temos, portanto, energia elétrica. Então, vamos supor que dificilmente também o programa vai chegar até essa residência, até porque os radinhos de pilha não se fabricam mais. Hoje, usam o rádio através do celular, que não chega naquela comunidade, que não tem como chegar. E se chegar, como vai carregar, portanto, ali as baterias se não tem energia elétrica? Enfim, então, é realmente um caso, de certa forma, muito sério. Agora, como fazer? Eu imagino que chegando até a população, chegando dentro de casa, isso nós estamos aqui debatendo, vai ficar mais fácil, principalmente para a pessoa que precisa de alguma forma aí dessa assistência da qual nós estamos aqui abordando, como também para a própria família que vai fazer ali a sua parte, para o prefeito que às vezes ele joga toda essa parte para a esfera federal, não é o SUS, porque é o SUS, porque é o SUS, mas o SUS encaminha verba para lá para ele aplicar em programas, mas nem sempre isso, portanto, acontece. E aí, como a gente debater um assunto como esse importante num país de tamanho continental, onde nem sempre a informação alcança parte do nosso povo, doutora Natália? A gente tem que ter engajamento e envolvimento de todos os atores da nossa sociedade. Sociedade civil, a gente tem que ter engajamento e participação muito ativa do nosso legislativo, né? O nosso judiciário resolve boa parte dos problemas que a gente tem da falta de acesso dos direitos das pessoas com alguma doença ou as pessoas com deficiência, mas a gente precisa, como o Dr. Gerson falou, de que o governo ele tome atitudes que sejam realmente eficazes e adequadas, para que as pessoas tenham acesso a descobrir
essa situação de deficiência ou de doença e de que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Como o Dr. Gerson estava falando, a questão dos geneticistas, né? Quando eu, de alguma forma, recebo famílias no escritório com alguma desconfiança de que a criança tem alguma deficiência oculta ou alguma doença rara, não é raro a gente ter que utilizar de médicos em São Paulo, e médicos em Goiânia. E olha que Brasília tem excelentes médicos. A gente tem excelentes médicos no SUS, né? Geralmente são os médicos mais antigos, os pesquisadores, os professores de universidade, mas o acesso ainda é muito precário. Tanto o acesso à informação quanto o acesso ao tratamento em si. A questão, por exemplo, de uma deficiência oculta, as avaliações que a gente tem para TDAH, para autismo, são avaliações com psicólogo que elas levam meses, né? São vários testes diferentes para você poder chegar ali e, às vezes, tem um diagnóstico que o outro médico não concorda e a família, que muitas vezes não tem essa formação técnica, não tem informação técnica, ela fica perdida. Então, a gente precisa, sim, melhorar essa situação como um todo. E principalmente na questão do acesso a tratamento, do acesso às questões, né, escolares das crianças, mas o acesso ao tratamento, porque às vezes o medicamento que uma pessoa com uma doença rara precisa é um medicamento que não está disponível no Brasil, que eu preciso fazer uma importação. Às vezes é um medicamento que ainda está em estudo, que nem existe. E aí você tem o quê? Você tem um diagnóstico que daqui a 3 meses você vai morrer? Você tem que, né, aceitar e ficar calado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente vota e a gente escolhe os nossos representantes para que eles tenham voz. E é importante que eles tenham voz para proteger quem mais precisa de proteção. E quem não tem essa proteção, ou seja, nesse país nosso, volto, não que justifique, de tamanho continental, onde as políticas públicas terminam não alcançando como teriam que alcançar, portanto, já que o foco nosso aqui são, portanto, as pessoas com doenças ocultas. Quer dizer, qual é o futuro dessas pessoas que não têm essa assistência? Encaminho essa pergunta para o seu Dr. Gerson. Qual é o futuro e qual é o impacto para a sociedade quando essa pessoa não tem realmente o atendimento correto para que ela possa, de certa forma, já questionamos aqui o seu futuro, ter um futuro promissor, Dr. Gerson? Qual é o impacto para a sociedade quando isso não acontece, principalmente também para essa pessoa? Como você está ressaltando, nosso programa hoje é doenças raras, ocultas ou difícil percepção. Tem uma doença aí que eu não sei falar o nome, doutora Natália, toda vez eu passo vergonha. Como é que é o nome? Mialgia. É essa mesmo. Como identificar essa pessoa oculta? A esquizofrenia oculta. E qual o futuro de uma pessoa esquizofrênica ou de fibromialgia? Sofrer. Porque, podemos falar tudo aqui, é um programa de rádio, o Supremo já delimitou determinadas coisas, né, doutora Natália, de medicação de alto custo. Então, ele quer que a gente sofra e morra gritando, só pode, não é? Diz que o pessoal da fibro são dores horríveis, são nervos pelo corpo todo. E nós estamos em guerra, a OAB está do lado deles e conseguimos vitórias e vamos continuar, porque há um veto do governo local, sendo que 14 ou 17 estados consideram já a pessoa com fibromialgia uma pessoa com deficiência. Um esquizofrênico, porque nós temos a pessoa com deficiência mental, mas não quer dizer que ela é incapaz. É outra coisa que nos confundem, que nós somos pessoas com deficiência e somos incapazes. Nós não somos incapazes. Eu não sou incapaz. E muitos outros irmãos e irmãs, pessoas com deficiência, não são incapazes. Temos a situação de uma amiga com esclerose múltipla,
foi diagnosticada, acho que aos 34 anos, tomara que ela não esteja ouvindo, ou tomara que eu esteja ouvindo, né, que mulher não gosta de falar a idade, mas ela está um pouquinho mais agora com a idade. Falei assim, e agora, Gerson? O que eu faço? Porque eu não sou uma coisa nem sou outra. Eu sou monovisão, eu não sou cego e eu não tenho uma visão perfeita. E aí? Então, o que acontece desse lado, eu não enxergo nada, Walter. Entendi. Então, se um dia você passar por mim e eu não falar contigo, me perdoe, porque desse lado eu não enxergo nada. Doutor, já está se referindo ao lado esquerdo. Exato, perdão, é o meu lado esquerdo. Então, quem que passar pelo lado esquerdo e eu não conversar, não é que eu estou de mau humor, é porque eu não enxerguei mesmo. Não é? Então, tem situações que ainda faltam sensibilidade. E falta empenho, sim, de políticas públicas e de conscientização. Então, qual o futuro dessa pessoa que não tem uma assistência, um BPC, que já querem tirar da gente também, e a gente está na luta aí, né, para permanecer. Fizemos uma primeira marcha das doenças raras e crônicas de pessoa com deficiência, né, e faremos a segunda, né, quando necessário, e estamos batendo em gabinetes para o veto do artigo 38, é esse, né? E aí? E vai tirar de nós. Eu convido qualquer parlamentar para fazer uma visita lá na minha aldeia, como diria alguém, lá na cidade maravilhosa, que é a Ceilândia, mas descendo para o sol nascente, pôr do sol, onde existem 2 ou 3, 4 pessoas com deficiência, tirar o BPC de uma pessoa dessa só porque já tem um, não pode 2, não pode 3. Se nós precisamos de roupa, de medicação, nossas medicações não são baratas. Às vezes vêm de fora, né, doutora Natália? Então, nós precisamos, e Flávio foi muito feliz quando disse que isso aqui também é política pública, que nós estamos esclarecendo, nós estamos chamando a atenção, nós estamos informando, porque um bebê, pessoa com deficiência, pode ter um BPC. E às vezes a pessoa fala assim, aposentadoria. Não é aposentadoria, é BPC. Não é? E precisa, porque a gente precisa. Quantas fraldas, às vezes, a pessoa que precisa de uma fralda geriátrica ou mesmo de uma criança usa? Alimento suplementar, que é um absurdo ainda. Por que não existe um subsídio para nós, pessoas com deficiência? E não tem? Que eu saiba, não. Sabe, Natália, se tem suplemento alimentar para pessoa com deficiência, subsídio, uma isenção? Se for judicializado, sim. Judicializado. Olha aí. Judicializado consegue. Olha aí. Não é dever do Estado? Você tem razão. Agora, doutora Flávia, eu lembro perfeitamente quando se tornou um hábito, felizmente se tornou um hábito debater a situação, as condições das pessoas com o espectro autista. Alguns anos já se falava, mas de forma muito rara, década de 70 nem falava, 80 começou algumas palavras, 90 eu senti realmente que o assunto estava ganhando dimensão, 2000 efetivou realmente a esse debate, hoje é uma realidade, portanto, o debate já está, portanto, em várias áreas, quando o pessoal, inclusive, disse para a senhora se agora virou moda falar sobre as pessoas com espectro autista. Não, é porque realmente o grito firmou, o grito chegou até a sociedade, e o grito, de alguma forma, está ecoando em termos de providências, ou seja, hoje já é, portanto, uma realidade. É assim que tem que ser feito com as deficiências ocultas, com também, no caso aqui, as doenças raras, para popularizar e, de certa forma, fazer com que a sociedade, de alguma maneira, engaje também nesse debate, doutora Flávia? Eu acho que o grande boom, talvez, do autismo se deu
também muito em decorrência dos artistas, que tinham filhos autistas, o Marcos Mion. Mas até então ninguém sabia o que era, né? E aí pouca gente sabia. Isso potencializa. Quando existe um autista com um filho e que traz isso para as mídias, isso potencializa. Mas eu vejo muito assim, ainda um grande desconhecimento, viu, Walter? Sim, apesar de ser muito falado. O nosso país é tamanho continental, doutora, mas nós alcançamos, claro, chegamos em 1%, né? Ainda temos 99% para que possamos lutar até realmente popularizar essa situação. Mas eu acho, assim, a gente tem também, eu acho que as mães autistas são leoas, né? Então são pessoas que bradam, que lutam. Muitas delas, óbvio que existem muitas adoecidas, mas existem as que vão para a luta nesse sentido. E essas também, elas têm uma força muito grande. E quando estão em grupo, então, é uma força absurda. Então, eu acho que tem um papel grande, que eu acho que dos familiares, e eu vou colocar aqui muito mais para as mães. E por quê? Porque isso é estatístico. 70% dos pais abandonam, né, os Mas por que filhos. Que são tão covardes assim, doutora Flávia? Eu acho que porque começam a surgir dificuldades. Você começa a ter uma dificuldade financeira porque os tratamentos são caros. Agora, por que são caros? Porque os profissionais que entendem, eles estudam muito. Foi o que eu lhe disse, não é aspirina. Ele é um processo mais árduo. Você tem que sair da sua zona de conforto. Aquele profissional, ele tem que sair da zona dele de conforto para poder entender. E essas pessoas, normalmente, elas vão estudar no exterior. Muitos desses cursos são nos Estados Unidos. Então, quando eles voltam, eles querem construir a sua vida financeira. Então, você acaba tendo pessoas competentes, mas muito mais, que vão cobrar, que vão... E aquela família, às vezes, ela dá o que tem para ter um bom tratamento. Isso desgasta muito o familiar. Não só a questão financeira, mas o comportamento daquela criança dentro de casa também. Então, isso é estatístico. 70% dos pais abandonam e essas mães ficam. Algumas adoecem, algumas se matam e outras vão à luta. Essas que vão à luta, elas têm ganhado muita força. Elas não só ganham fama, mas também elas têm um papel fundamental, porque elas estão no legislativo, elas estão no executivo, elas estão exigindo de alguma maneira, já que elas não conseguem com a sua própria força, mas que o Estado proporcione, elas judicializam, elas denunciam. Então, eu acho que isso faz potencializar. E eu sei que isso é uma força muito grande dentro das pessoas que fazem parte da comunidade autista. Se houver esse mesmo movimento para todas as outras doenças, as deficiências ocultas, eu acho que também vai ganhar uma grande visibilidade. A pessoa tem que cobrar mesmo, tem que denunciar mesmo, e tem que usar a lei de inclusão, né? O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nos permite brigar e lutar por aquilo. Interessante quando a doutora Flávia, né, diz que muitos vão para fora para estudar e adquirir experiência e voltarem para, de certa forma, atenderem, portanto, aí, as pessoas com determinado tipo de situação na sua saúde. Quer dizer, é caro, mas interessante que o Estado brasileiro manda para fora militares que vão aprender a melhor tática de guerra na escola de guerra do país A, do país B, do país C, e voltam realmente e disseminam, portanto, aí entre os seus pares o que aprenderam, que é lícito, que é legal, não tem problema algum, né? Está dentro da lei, está dentro da regra. Mas por que não fazer isso também com os nossos abnegados profissionais que querem realmente adquirir mais experiência, mas tem que, às vezes, pagar do próprio bolso para ir para lá aprender, e quando voltar aqui, evidentemente, fica difícil de fazer o seu trabalho sem realmente receber honorários. E aí, doutora Natália? Walter, e aí eu vou contar para vocês até uma curiosidade que eu descobri do final do ano para cá. A gente tem uma oferta de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado para tantas áreas diferentes em diversas universidades públicas e institutos federais, né? Tem uma oferta muito boa, mas ela ainda é insuficiente pelo tamanho da nossa população, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa situação por questão de prioridade mesmo, né?
A gente não é um país de guerra. O Brasil nunca foi um país de guerra. Então, por que não priorizar a questão dessa especialização dos nossos profissionais em saúde, para que, inclusive, profissionais de fora venham para cá aprender conosco, né? Mas eu vejo que ainda é insuficiente. E o que torna, muitas das vezes, um tratamento para uma criança autista, né, ou um adolescente ou um adulto, muito caro, é a quantidade de sessões de terapia que aquela criança precisa. É a especialização da fono, a especialização da nutricionista, né, de tantos profissionais que vão formar aqui aquela equipe multiprofissional. Não só é um tratamento dispendioso, caro por conta dessa especialização dos profissionais, mas por conta também da grande quantidade, porque muitas crianças, elas precisam de acompanhamento na escola, elas precisam de fazer as terapias em casa, ela precisa estar com um profissional ali do lado quase que o dia inteiro. Isso torna o tratamento muito caro. E às vezes é um tratamento que ele vai ali, a doutora Flávia pode até, ela tem, né, essa informação mais precisa, mas o que eu vejo de famílias que procuram a gente no escritório é de tratamentos que alcançam ali 20, 30 mil reais mês, com terapias, com consultas médicas. E eu não estou falando nem de medicamento, né? E aí, mas tá, tudo bem, eu tenho alguns prestadores de serviço que são da saúde pública, insuficientes também, não é todo o estado brasileiro que tem, não é todo o município que tem. E a gente tem para quem tem plano de saúde, mas muitas das vezes as operadoras de plano de saúde, ela não tem o profissional disponível. Entendi. Né? A criança vai entrar numa fila, vai ficar 2 anos esperando o profissional do plano de saúde, ou vai para uma clínica que a clínica vai colocar o estagiário para fazer a terapia da criança. E é uma situação que você precisa respeitar ali os momentos, né, do desenvolvimento da criança, sob pena de uma perda que você não recupera. Entendo. Então tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Mas o que eu acho em relação a essa formação médica e, né, dos psicólogos, tudo das outras áreas profissionais da saúde, em relação a essa busca, é porque ainda é insuficiente. Pois não. Bom, nossa primeira hora já venceu, doutor Gerson, doutora Flávia, doutora Natália. Eu peço licença para que possamos ir a um rápido intervalo, mas já estaremos de volta e teremos mais 1 hora pela frente para que possamos, então, avançar nesse assunto tão importante para a nossa sociedade. São agora 15h59, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos, agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde, que neste momento estamos com o nosso debate. E o debate com especialistas aqui no campo do direito, e a abordagem está justamente na questão, portanto, aí das deficiências, principalmente deficiência oculta, como também abordamos também a questão das doenças raras e claro, né? E acima de tudo, fazer com que a sociedade, de alguma maneira, engaje também aí nessa discussão, engaje, portanto, aí nesse debate. Aí eu pergunto aos nossos convidados, os quais estão aqui conosco, doutora Natália Lima, ela que é advogada especialista no direito de saúde. Temos também a doutora Flávia Dias Amaral, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Espectro Autista, da OAB, aqui da nossa capital federal. E também o doutor Gerson Wilder, ele que é especialista, advogado, especialista no direito das pessoas com deficiência. Eu volto com o senhor, doutor Gerson. Quer dizer, primeiro temos que vencer o preconceito sobre essa questão que nós estamos abordando e depois avançar numa segunda etapa, que seria a conscientização, ou os dois podem, de alguma forma, serem debatidos juntos? Primeiramente, meu querido Walter, eu gostaria de ressaltar que eu estou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Distrito Federal. Tá certo. Porque eu gosto de dizer isso,
porque eu quero ser procurado pela sociedade civil, a OAB está do lado da sociedade civil. Sim. E teve um tópico que eu gostaria de voltar, dessa atividade da mãe, né? Uns chamam mãe atípica, eu digo mãe de uma pessoa com deficiência. E por que os homens abandonam essas mulheres? Porque as terapias exigem deslocamento, atenção, cuidado. E aí, essa mulher que é mãe primeiro, às vezes eu faço umas distinções, existe a mulher mãe. A mulher mãe, em especial da pessoa com deficiência, ela faz 3, 4, 5 terapias, né? E depois eu vou falar também de mães que nos procuram na comissão para dizer que não estão tendo possibilidade, mobilidade, porque existe um número limitado de passagens para elas, e quem tem um filho com deficiência sabe que essa mãe e esse pai, quando envolvido, ganham o seu tempo cuidando dessas crianças ou adultos, e elas precisam dessa acessibilidade. E existe um número X de passagens, inclusive também faz parte do CODED, que é o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e estamos aí com pauta para que aumente essa possibilidade daquele cuidador, né, ter mais acessibilidade para ir aos tratamentos. O nosso foco hoje é doença rara, oculta, difícil percepção. O seu questionamento, e você falou na hora passada, nosso país é continental. E por que não temos mais profissionais? A ausência de políticas públicas. Eu sempre vou bater nisso até que um dia se torne como o dia naquele filme extraordinário, no dia lá das bruxas, onde todo mundo se fantasia, e ele diz que é o melhor dia, porque ele tem deformidades no rosto. Então, naquele dia, ele é visto como um igual. E o que nós mais queremos, como pessoa com deficiência, é não enxergar a nossa deficiência. Eu que tenho espasmo no braço esquerdo, né, eu não quero ser visto como esse que vibra minha mão aqui. Eu quero ser visto como um todo. E da doença oculta ou difícil percepção? Ora, um surdo é muito natural se ver na sociedade. E ele é uma pessoa com deficiência oculta ou difícil percepção. Então não precisamos ser deformados para que ninguém sinta pena de nós, porque nós somos muito mais do que a nossa veste, que eu acredito que nós somos muito mais espirituais. Mas nós temos que ser respeitados e não ojerizados por uma sociedade capacitista. E volto a dizer, telespectadores, políticas públicas e conscientização social. Porque não adianta ter leis, se não houver também conscientização social e formação de profissionais para nos auxiliar e cuidar. Uma das profissões nobres que o meu AVC me ensinou, o fisioterapeuta. Mas quem é que está falhando nesse conjunto que deveria já estar na sociedade e ainda não se encontra na sua totalidade, vamos colocar assim? Você mesmo, Walter, deu um exemplo. Graças a Deus eu não tenho ninguém na minha casa com deficiência. E ainda coloca Deus como Deus estivesse escolhendo ou punindo alguém. Mas é o que é a nossa realidade, é o nosso costume. Exatamente. Então, sociedade, família organizada, sociedade não cambaleante. Se nós tivermos o apoiamento, o encorajamento, como pai e mãe, de uma pessoa com deficiência, uma normalização de primos, tios, sobrinhos,
amigos, nós não teremos essa ojeriza ou, graças a Deus, eu não tenho alguém com deficiência na minha casa. Porque, num ato de coragem, minha amiga e irmã Flávia falou assim, eu também não queria que o meu filho... Porque isso tem que ter coragem. Porque isso é desnudar-se. Isso é não ser hipócrita. Não, eu defendo aqui, mas olha, eu não passei por isso. Passamos. Né? Eu passo por isso. Meus clientes, às vezes eu fico, coloco ou não coloco o cordão? Depois vai pensar que eu não tenho capacidade. Mas, graças a Deus, cada dia eu me conscientizo que sou uma pessoa com deficiência e com eficiência. Porque eu só tive um AVC, eu não perdi minha inteligência. E nós, profissionais liberais, sofremos isso também. A nossa profissão, ela é, aspas, elitista, né? Você tem que chegar com um bom carro, um bom terno, um bom perfume, um bom penteado, igual da doutora Flávia, uma boa maquiagem, igual a doutora Natália, né? Porque senão você... Então, ainda entre nós existe. Então, é um processo entre passos lentos e com vontade. Mas temos que fazer, não é? Uma mãe, Walter, que cuida de uma pessoa com deficiência, e vamos aqui ao foco dos nossos irmãos e irmãs autistas, quando vai a um shopping, ela quer descansar. Aí eu preciso de uma área especializada para o meu filho autista, para o meu filho cadeirante, para o meu filho surdo, para o meu filho cego. Então nós temos que ter especializações. Professor especializado, monitores especializados, atendentes especializados. Hoje eu comprei o meu remédio e, para minha surpresa, quando eu peguei a caixinha, tinha braille. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha prestado atenção. Porque você já viu como é que um cego faz compras, Walter? Como é que um surdo, né, se expressa no caixa do mercado, doutora Natália? Como um cadeirante passa pelo detector facial do prédio, doutora Flávia Amaral, se o reconhecimento é para quem está em pé? Já viram o reconhecimento facial embaixo? Para entrar no edifício? Eu não conheço, nem no meu. E dá aquela sensação de que está pedindo favor, né? Isso. E é uma questão também, doutora Flávia, e o nosso doutor Gerson falou com muita propriedade, como também as senhoras também estão falando realmente com muita propriedade. Enfim, quando debatemos este assunto, chamamos a sociedade, portanto, para o debate, aí de repente deparamos, eu não vou dizer aqui qual o canal, qual foi o apresentador, qual foi o programa, mas o fato existe e existiu, onde uma pessoa deficiente visual, ela ia se apresentar num programa de televisão, famoso, né, o programa, na parte da tarde de um sábado. Aí, de repente, a produção, olha, o seguinte, o apresentador pediu para você colocar um óculos escuro, para os seus olhos não chamarem a atenção, né, de quem está assistindo, ou até mesmo chocar quem está assistindo. Ele recusou, foi negativo. Jamais farei isso. Eu vou apresentar como eu sou. Quando a gente depara com a situação em que há um comportamento, de certa forma, doído, né, de uma pessoa que forma opinião pública, e a gente vê também a reação de uma pessoa consciente, não, eu sou assim, eu vou ficar assim. Enfim, isso é bom para a sociedade, de alguma forma, não escolher o lado, mas saber como realmente enfrentar esse tipo de situação, doutora Flávia? A sociedade precisa aprender a conviver com o diferente. Então, não é questão de você vai ficar chocado com isso ou com aquilo. Você precisa aprender a conviver e essas pessoas precisam sair. Então, foi ótima a postura dessa pessoa, porque eu acho que isso faz parte da autoestima. Se aceitar, a família aceitar, a acessibilidade dessas Ele pessoas. Ele aceitar e as pessoas o aceitarem desta maneira. Porque é aceitar o diferente. Esse é um trabalho que todos precisamos fazer. É responsabilização de todos.
essa questão de todas as deficiências, e aqui vamos colocar as ocultas, as deficiências de toda sorte, é no sentido de que cada um se responsabilize. Sim, agora a sociedade precisa agir. Quando uma mãe estiver no shopping e aquele filho tiver uma crise, alguém ajudar. Né? As pessoas precisam ficar mais ativas nesse sentido. E eu vou chamar aqui de responsabilização. Então, quando a gente trata de responsabilidade, estamos colocando de todos, da sociedade, do Estado e da família também, de aceitar. Então, esse processo, por isso que foi importante ele ter essa postura, porque ele está fazendo parte desse processo de que todos precisam aceitar o diferente, entender o diferente. E a partir disso é que você começa a construir alguma coisa positiva, digamos assim. Perfeitamente. Quer dizer, esse episódio beira o preconceito? Ou seja, existe preconceito nesse assunto que nós estamos aqui abordando, doutora Natália? Muito, muito. E aí o preconceito que muitas das vezes vem da própria pessoa com deficiência ou da pessoa que está com uma doença, né, portadora de uma doença rara ou uma doença que é estigmatizada. O preconceito dentro da família, que às vezes nega, não, mas não tem nada não, ele só é mais quietinho, ou ele só é mais agitado e não procura um diagnóstico. Da sociedade, dos vizinhos, né? Como a gente estava comentando ali no intervalo, Walter, a gente ainda tem no Brasil aquela situação de que uma pessoa com deficiência está passando na rua e a mãe quer tapar o olho da criança para a criança não ver. Né? Como se aquela pessoa com deficiência ela não tivesse o direito de sair, de existir, de estar na rua, de ter a vida dela. Então, às vezes, a gente analisa essa situação do que está sendo prioridade para a nossa sociedade. Né? Eu, por exemplo, não tenho filhos, sou mãe de cachorro. Mas o que eu vejo muito você hoje em dia tem muito mais acessibilidade para um pet do que para uma criança deficiente, do que para um adulto deficiente. Tem espaço reservado para cachorro em shopping e para uma criança autista que às vezes se incomoda muito com barulho, não tem. Aí a criança, ela se desregula, que fala, né, Flavia? E aí a mãe tem que sair correndo do shopping. Por quê? Porque as pessoas vão olhar feio para aquela mãe porque acha que a criança está fazendo uma birra, né? Falta conhecimento, mas falta respeito. Falta respeito com as diferenças do ser humano. Então, a gente precisa botar a mão na consciência. Não é só, assim, não apenas o que a gente faz aqui, né? De falar que a gente precisa de políticas públicas, de cobrar, isso tem que ser feito. Mas a gente tem que fazer um exame de consciência. Se a minha atitude, ela está sendo adequada para acolher e para respeitar as pessoas de acordo com as diferenças que elas têm. E nós tivemos um caso recente, né, doutor Gerson, de uma pessoa com deficiência, e evidentemente que o caso se tornou, portanto, aí notícia nacional, de um jovem aqui de Brasília que viajaria com a família de avião, os bilhetes foram adquiridos, quer dizer, né, as informações foram passadas, nada foi perguntado e eles, de certa forma, se apresentaram no dia marcado, na hora marcada para o embarque. Quando então a companhia olhou assim, bom, esse aqui não pode embarcar. Mas por quê? Porque o seu grau de deficiência é muito, assim, chama muita atenção, é muito forte, e a empresa não está preparada para acolher, portanto, aí, essa pessoa. Ou seja, precisou judicializar o caso, se determinou que ele embarcasse, ele embarcou. Quer dizer, a gente fica pensando, precisaria disso? Ou seja, onde é que está a sensibilidade de muitos segmentos para que ajudem também no que nós estamos fazendo aqui, levar, portanto, a esse debate, ao conhecimento e popularizar, portanto, a esse debate. Quer dizer, falta preparo também para essa parte que deveria estar devidamente preparada e dar o exemplo, doutor Gerson? Walter, já deu entrevista sobre isso. Existe uma resolução do transporte aéreo que fala sobre nós, pessoas com deficiência. Falta informação, falta o famoso compliance, que meu querido conselheiro Inácio Alencastro fala, uma especialização. A doutora Flávia falou que muita gente não sabe o que significa esse cordão do girassol.
Então, e como a doutora Natália disse, parece que estão fazendo um favor para nós. Estão fazendo favor coisa nenhuma. Tem que cumprir com a lei. Só que não basta existir a lei se não tiver uma conscientização social. Eu bato muito nessa tecla, né? E é vergonhoso saber que uma mãe tampa os olhos de uma criança para não ver outra que tem uma deficiência. Então quer dizer que eu, como uma pessoa com deficiência, não posso embarcar num voo? Então quer dizer que eu, como uma pessoa com deficiência, é que vou ser o problema, aspas, para o embarque de um voo? E se esse voo não saiu, como no caso que foi da reportagem que eu falei, você entra, quem você acha que irá olhar com olhares tortos, preconceituosos e às vezes expressões negativas? Nós, a pessoa com deficiência. Às vezes me arrisco pegar um ônibus e o meu escritório ali na cidade satélite, eu já falei o nome aqui, e aguardando o ônibus, um irmão cadeirante estava lá, o coletivo parou, o motorista desceu, cumprindo o seu dever, e o hidráulico do ônibus não funcionou mais. Eram as 17h45, não, ou mais que isso, porque também tem um horário de andar por causa da baixa visão, que essa cidade não é iluminada, e cheio de buracos para a gente tropeçar e cair, machucar, e nada acontece, né? Porque as pessoas estão às vezes nos seus palácios, gabinetes, ou mansões, ou carro com ar-condicionado. E aí? Quando o irmão cadeirante quis acessar o ônibus e o ônibus não andou mais, a culpa foi de quem? Do irmão cadeirante. Nossa, aí começa, né, aquelas faltas de empatias e educações. Quando na realidade o ônibus é uma concessão do Estado, ele tem que estar funcionando perfeito. Não é? É essa falta de interação que nós sofremos. E quando é ainda uma pessoa com uma doença oculta, e eu friso muito os surdos, e ele entra na fila preferencial, e às vezes pode ser uma pessoa jovem, já quer furar fila, olha o respeito, e aí ela tem que mostrar o aparelho. Antes, meus amigos, falar uma palavra chula, me chamar de aleijado não doía, não. Agora que eu sou uma pessoa com deficiência, dói, porque a gente sente o preconceito e a discriminação. Porque só nós, como diz um poeta, sabemos a dor e a delícia de sermos o que somos. E volto a dizer, numa sociedade hedonista, onde ainda tem-se padrões de beleza, nós temos uma deficiência, somos o quê? E eu quero fazer aqui também que saímos no bloco Deficiente a Mãe, um bloco inclusivo, e lá tinha um grupo de cegos que estavam tocando lá o samba, que eu não sei se pode falar o nome do grupo. Né? Mas eu pode ficar à vontade. Aqui pode? Não tem Grupo Nó Cego. censura. Olha o nome, doutora Natália. Nó Cego. Só tem cego. Né? E aí, e a alegria desse bloco, e a alegria das mães, eu olho muito para essas mães, né? Que naquele momento é um momento de lazer, de descanso delas. E aí, por que ela está nervosa? Por que ela está cansada? Por que às vezes ela não está bela como as doutoras aqui presentes? Porque ela está dando atenção ao filho ou à filha. E muitas das vezes nós, homens, não entendemos isso. Então, não é fácil, mas nós somos resistência e persistentes. Achei interessante essa colocação do Dr. Gerson, se referindo, portanto, a esse bloco, vamos colocar assim, carnavalesco, grupo Nó Cego. Quer dizer, o pessoal foi bem criativo, eles próprios ali de alguma forma chamando aí a atenção.
Mas, ao que parece, pouco chamou a atenção da mídia, né? Se teve alguma matéria, foi muito pouca, não foi aquele material que pudesse mostrar para o Brasil, olha, em Brasília tem, vamos aí, de alguma forma. Como é que a senhora avalia essa questão da inclusão, doutora Flávia? O que existe muito, e o que a gente vê, é um processo de inclusão, entre aspas, atos de mera tolerância. Mas a inclusão efetiva, você não tem. E qual seria essa distinção, né? Porque os atos de mera tolerância, por exemplo, seria uma escola especial, um ambiente especial para aquela pessoa. Só que quando você trata de inclusão, você tem que trazer adaptações. Você precisa trazer aquelas pessoas para a sociedade, mas não largadas. Elas precisam vir adaptadas, com espaços para isso. Porque nós temos, na verdade, uma distinção grande entre o que é deficiência, né? Desde a Convenção de Nova York de 2007, que nós tivemos esse conceito de deficiência não como algo pessoal, mas algo em relação ao meio ambiente. Então, você é deficiente quanto mais barreiras existem para você dentro daquele ambiente. Então, o Estado tem por obrigação diminuir essas barreiras. E a deficiência, então, portanto, se você tem barreiras, é um peso, sim. E esse peso ele precisa ser carregado por todos. Precisa ser carregado pelo Estado, precisa ser carregado pela sociedade, precisa ser carregado pela família, né? E quando você trata da questão de que tem capacidade, aí já é uma outra questão. Então, as pessoas confundem muito a capacidade do que seja deficiência. Capazes são. Se essas barreiras ambientais forem diminuídas, se a gente trouxer essa diminuição de barreiras, vão conseguir ser pessoas que produzem. E aí volta para aquela pergunta que você fez, acho que para o Gerson. E esse gasto para o Estado, e o Brasil, o tamanho do Brasil. Quer dizer, se o Estado investe em telemedicina, é possível, sim. No Pará já existem inúmeras questões de políticas públicas que ampliam em cidades ribeirinhas atendimento. Então, quando você traz isso, quando você traz esse suporte para a deficiência, para todo deficiente que tem este peso, e este peso não é carregado sozinho, por isso que essas mães estão exaustas, como ele falou do cuida de quem cuida, por isso que a família fica cansada, porque a sociedade não ajuda, o Estado não ajuda, e a família está sozinha nessa história. Então, quando você traz essa diminuição, você vai trazer um cidadão que vai trabalhar e vai contribuir. Veja o quanto é importante isso. Só que ninguém está vendo a longo prazo. Está todo mundo vendo para agora. É a aspirina. O que eu vou trazer rápido? E a gente não pode agir assim. A gente tem que trazer soluções concretas. E quando você traz, e o Estado do Pará hoje é um exemplo nesse sentido, quando você traz ações efetivas, projetos que saem do papel e são, de fato, aplicados, você consegue ver a evolução dessas pessoas. E essas, por exemplo, cada 36 nascidos, um é autista. É muita gente. Mas se você colocar todo mundo excluído, sem trazer esta quebra dessas barreiras ambientais, realmente isso vai ser um peso para o Estado. Agora, se você coloca a diminuição dessas barreiras e você começa a fazer com que essas pessoas sejam de fato incluídas, e aqui a gente não está falando de atos de mera tolerância, a gente está falando de inclusão efetiva, aí você tem um cidadão que vai contribuir. E ele vai ser muito grato em contribuir, porque normalmente as pessoas que têm deficiência, quando elas são contratadas, quando elas estão no mercado de trabalho, elas valorizam muito aquilo. A gente cobra muito e tem que cobrar mesmo a questão das políticas públicas, doutora Natália. E evidentemente que o Estado está aí para isso, né? Nas esferas federal, estadual, municipal, por que não? Mas e o segmento privado, o outro lado, de alguma forma, poderia também dar a sua contribuição? Precisaria de estímulo? Ou, se o fizesse, seria realmente uma demonstração de conscientização? Acho que, na verdade, engloba tudo, Walter.
A iniciativa privada, a atuação dela na inclusão, como a doutora Flávia estava falando, é muito importante porque as pessoas, né, a depender da sua deficiência ou da doença que tem, são pessoas ativas, são pessoas que são capazes de trabalhar. Só que elas precisam de um ambiente que seja adaptado, né, que seja um ambiente adequado àquelas necessidades que ela tem. Mas o que a gente verifica é, por exemplo, escolas em relação ao atendimento especial para crianças atípicas. Não é favor que está fazendo para a mãe, para a criança. Tem que ter toda a sociedade envolvida nessa questão de oferecer para aquela criança tudo o que ela precisa para o desenvolvimento dela, né? A iniciativa privada, as operadoras de plano de saúde têm que garantir o tratamento que é adequado para aquela criança, para aquele adulto, em relação a isso. Mas o que a gente vê é, por exemplo, que a gente comentou, é muito mais rápido e, às vezes, muito mais barato eu colocar aquela pessoa deficiente no quarto. Eu não tirar ela de casa. Eu simplesmente aposentar aquela pessoa por invalidez, porque aí eu não vou ter que adaptar trabalho nenhum, não vou ter que adaptar a equipe, eu não vou ter que fazer treinamentos especializados, porque, nossa, vai dar um trabalho danado, né? A gente colocar uma pessoa com alguma doença, alguma limitação aqui para trabalhar, vamos aposentar. Só que a gente não pode fazer isso, até porque a grande maioria das pessoas, pelo menos que eu tenho contato, o Dr. Gerson e a doutora Flávia podem, né, até complementar em relação a essa informação, são pessoas que elas são ativas e elas querem permanecer ativas. A ideia que muita gente na sociedade tem de que essa pessoa ela só está querendo ali ficar encostada dentro de casa, descansando e recebendo um benefício assistencial, não existe. Essas pessoas querem trabalhar, elas querem produzir, elas querem ter o privilégio de trazer arroz e feijão para dentro de casa, de não ficar dependente de terceiros. Se ela pode, de alguma forma, né, se desenvolver, se ela pode trabalhar, se ela pode estudar, por que não fazer? E aí que entra todo esse engajamento, todas essas políticas públicas que a gente precisa para que isso seja possível. Enquanto isso não for possível, essas pessoas vão continuar sendo colocadas na bolha e ficar trancadas dentro de casa. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Nesse mesmo contexto, também gostaria de ouvir o senhor, doutor Gerson. Walter, nós já temos uma lei que determina um percentual de pessoas com deficiência, dependendo do quanto de funcionários nas empresas. Uhum. Existem situações que, às vezes, a pessoa com deficiência quer ficar recebendo em casa. Existe a situação que a doutora Natália disse. Eu acredito que todos nós queremos viver. Ninguém vem para viver só do assistencialismo. Eu vi uma família de nordestinos e lá todo mundo começa a trabalhar com 14 anos, às vezes menos. E em relação a nós, pessoas com deficiência, será que não existe esse adolescente com deficiência que quer trabalhar, quer se sentir útil? Esse adulto que quer se sentir funcional? Uma das coisas que eu mais amo é quando eu me sinto de novo Gerson Hilder antes das minhas sequelas, porque eu também não sou hipócrita, como minha querida Flávia Amaral se desnudou. Era bom quando eu dirigia meu carro, quando eu girava a chave e ia ver meus filhos que moram fora do outro estado, mas que hoje eu não posso fazer mais. Mas eu posso fazer outras coisas. Eu estou com um pai com câncer terminal, com a bolsa de colostomia, que depois a gente pode falar sobre isso, né? E mesmo assim eu estou indo lá fazer meu plantão junto com meus irmãos, inclusive um que é funcionário desta casa, meu querido Clícis Alexandre. E aí, o que acontece? Nós queremos ser funcionais, nós queremos nos sentir integrados, porque essa falsa inclusão, essa maquiagem de inclusão, nós não queremos. E nós
pessoas com deficiência, que eu sempre vou me referir a mim também, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Mas eu sou, e repito, uma pessoa com eficiência. Antes eu tinha um estigma de ser o homem de ferro. Hoje eu sou homem de ferro, pessoa com deficiência. Nós queremos demonstrar que nós somos capazes dos nossos talentos. Nosso editor é uma pessoa com deficiência, não é? E é eficientíssimo. Um abraço, meu querido Diego. Não é? Então, é isso. Nós queremos sentir inseridos, vivos, participativos. No nosso bloco Deficiente é a Mãe, né, onde em grande maioria somos pessoas com deficiência, queremos o quê? Sorrir, cantar, dançar, pular. Coisas que todo mundo deseja. Sim. Agora, temos as nossas responsabilidades, porque eu sou um dos primeiros a querer dizer que aquela pessoa que porta esse cordão de girassol e que não é uma pessoa com deficiência, que só quer os benefícios, essa pessoa deve ser punida severamente. Isso é covardia, né? Mas existe, covardia, e muito. E infelizmente. E nesse contexto, doutora Flávia, quando o doutor Gerson coloca com muita propriedade, também seguindo a doutora Natália, ou seja, as pessoas querem produzir, elas querem realmente políticas públicas voltadas para isso. Mas o Estado, de alguma forma, sempre a gente voltando ali no Estado, tem que cobrar dele mesmo, por que não, né? Acessibilidade. As pessoas que querem realmente chegar lá, voltar, ter o transporte público, enfim. Acessibilidade é uma realidade ainda distante de nós, a gente só encontra nos grandes centros, onde os turistas internacionais estrangeiros vêm, chegam para poder visitar. O Brasil, ele cuida, mas se avançar um pouquinho, 1 metro para lá, 1 metro para cá, será que encontra também esse conjunto de acessibilidades? Essa pergunta é excelente, Walter, porque nós temos uma acessibilidade parcial. Por que eu digo isso? Porque quando você tem uma deficiência visível, é um pouco mais fácil você corrigir, digamos assim, essas questões dessas barreiras ambientais. Então, por exemplo, um cadeirante, muito provavelmente, rampas, o quanto que ele tiver autonomia para elevadores nesse sentido. Se for um cego, muito provavelmente cardápio em braille, piso tátil. Agora, para as deficiências ocultas, para o autismo, o que é essa acessibilidade? Aí é que está a questão. Como? Aí vai de um conhecimento sobre o comportamento, da atitude das pessoas. E para isso exige um preparo. Vai exigir esse preparo. E aí, nesse sentido, a gente precisa, digamos assim, profissionalizar em massa. Não vai ter como você não ter projetos que profissionalizem em massa. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente passa por dados. Então, onde estão os dados sobre cada uma dessas pessoas que têm deficiências ocultas, doenças raras, os autistas, quantos são, quem são vulneráveis, não são, moram onde? Esses dados, eles não existem. Ou existe de uma maneira muito parcial. E aí o que vai acontecer? Você não consegue avançar na construção de políticas públicas. Depois disso, você precisa de um estudo, porque cada uma dessas pessoas vão ter suas queixas. Você precisa de pesquisas. Quantas pessoas foram atendidas pelo SUS? De que maneira? Qual é a dificuldade que essas pessoas encontram? Hoje, um monte de gente me mandou uma mensagem falando assim, olha, Flávia, não sabem atender no SUS. Por quê? Porque quem está atendendo muito bem é um pai de autista lá, mas as outras pessoas não têm sensibilidade. Então, você tem que colher essas informações. Quais são as dificuldades dessas pessoas? Aonde está esta pesquisa no GDF? E aí, depois que você tem essa colheita, aí você vai para programas e projetos, através de estudos e bases científicas, né? Claro que a ciência tem que andar de mãos dadas nesse sentido. E aí sim você vai construir os programas. Ou seja, veja quanto estamos longe de políticas públicas efetivas. Porque o primeiro passo nem demos.
interessante dentro desse contexto que a doutora Flávia nos traz, doutora Natália, como também colaborou também com essa questão, o doutor Gerson. Quer dizer, quando a gente fala da questão da acessibilidade, é comum a gente verificar do Hospital Sara Kubitschek, onde é o hospital referência no tratamento das questões locomotoras, enfim. Pessoas que dali saem, eu não digo arrastando, que é um termo muito forte, que muitas delas sequer têm uma cadeira de rodas, ou às vezes uma mãe conduzindo nas costas, ou um pai carregando nos braços, até uma parada de ônibus, onde chega na parada, não tem nenhum banco para a pessoa sentar. E às vezes nem uma cobertura para proteger da chuva ou então do sol, e está ali a pessoa esperando o coletivo passar para ela entrar, e geralmente o coletivo chega lotado. E geralmente as pessoas que estão ocupando os espaços no coletivo, com raras exceções, elas descem para ajudar ou cedem o espaço para a pessoa se locomover, portanto, melhor. Quer dizer, ainda estamos distante realmente de um grau de conscientização, a sociedade em geral, para que possamos enxergar, como disse a senhora, aquilo que muitas pessoas tapam os olhos das crianças para que elas não enxerguem realmente a realidade, doutora Natália? Estamos, Walter, estamos bem longe. Como a doutora Flávia estava falando, nós não temos dados, né? Não temos porque não produzimos, não tivemos esse interesse. Vamos colocar assim? Existe um projeto de lei que está tramitando, né? Aqui no Brasil é tudo muito lento, muito burocrático. Mas tem projeto de lei que... Para incluir na pesquisa do censo quantos deficientes, né, temos, pessoas com doenças raras, onde moram, quem são essas pessoas. Ainda estão brigando entre aspas, para descobrir, né? Quantos somos, quem somos, né? E onde estamos. E onde estamos. E a gente, às vezes, é isso que você está falando, a gente vê muita solidariedade das pessoas que vão descer do ônibus para auxiliar, mas a obrigação do gestor de colocar uma parada de ônibus, de colocar um transporte adequado, de colocar um transporte para as pessoas que estão saindo de um tratamento de reabilitação no SARA. Por que não? E a gente tem também essa situação, né, das políticas públicas e de colocar em prática esses projetos de uma forma muito diferente em municípios e em estados. A gente tem um município aqui, pequeno aqui em Goiás, que chama Nerópolis, que ele tem um tratamento completo e gratuito para crianças autistas. Em Nerópolis? Em Nerópolis, com 30 mil habitantes. E aí a gente está em Brasília, uma cidade, a capital do país, e a gente não tem um banco na parada de ônibus. Não tem um padrão. O que falta, quando a gente vê essa situação, é boa vontade, é responsabilidade, principalmente do gestor, de quem tem o poder da caneta, de colocar o recurso onde precisa ser colocado. Porque as pessoas precisam ali de ter as suas necessidades, de acordo com as suas limitações, atendidas. E isso não está sendo feito. E aí falar, mas, né, porque falta verba, falta isso, falta aquilo, está sendo colocado, o que tem está sendo colocado de forma adequada, de forma responsável, para que esse cuidado seja feito, para que essa acessibilidade, essa inclusão das pessoas seja feita, para que essas pessoas possam, de fato, estar produzindo na sociedade, que elas possam, de fato, estar trabalhando, se desenvolvendo, né? Quando eu falo da questão de que, das pessoas que eu conheço, que elas não querem, né, se aposentar, que elas querem se sentir ativas, tem que ter, mas tem que ter a questão da assistência para essas pessoas também, porque elas têm muito mais gasto com medicamento, com fralda, né? Algumas doenças raras, por exemplo, elas têm lesões bolhosas na pele, aí ela precisa de um creme específico, de um medicamento específico, de uma pomada específica, que muitas das vezes ela não tem acesso a isso se ela não tiver um processo. E quantas pessoas não têm acesso a uma defensoria pública especializada em saúde, a um advogado especializado em saúde? Então, falta muito, e falta muito em diversos âmbitos, para que essa acessibilidade ela seja de forma eficaz ofertada para nós. Doutor Gerson. Meu querido Walter, vou começar com acessibilidade. Não sei qual é a RA que você mora, mas na RA que eu moro, região administrativa... É perto da do senhor. Região administrativa,
Já viram ciclovia para... Eu acho que é ciclovia o nome fala, para cadeirantes. Nós vemos os nossos cadeirantes andando no meio da rua. Verdade. Né? Verdade. Gente, uma coisa tão simples. Não tem um projeto arquitetônico para uma ciclovia para cadeirante? Que todos os prédios tenham, né, nas suas entradas, corrimões, né, o leitor em braille. Eu vi no elevador do meu prédio para teclar lá o número do andar. Eu falei, nossa, nem tinha reparado. Porque nós, quando nos tornamos pessoas com deficiência, a gente enxerga tudo. A soleira, né, a ausência de acessibilidade, né, a falta de respeito que temos nós, pessoas com deficiência. Porque a gente entra num mundo que... quando a gente é um convencional, uma pessoa que não tem deficiência, que eu cito logo todos os meus amigos. Eu tenho um amigo, o Dr. Anderson Santana, fale pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. Então, das pessoas com deficiência, quando a gente tem um olhar, assim, nossa, faltou isso. Eu queria falar dos ostomizados, meu querido Walter. Sabe quem são os ostomizados? Conta para nós. As pessoas que tiveram câncer no intestino e usam bolsa de colostomia. Pode ser uma pessoa com... Já não é doença, né? Já é uma deficiência. Já viu descarte de fraldão em banheiro público? Já viu local para limpeza da bolsa de colostomia que se encontra cheia do ostomizado? Então, quando eu falo política pública, parece que é um conserto. Nós temos o nosso chavão, me corrija, viu, Flávia? Nada de nós sobre nós? É assim que é o chavão? Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Como é que você faz um prédio sem um engenheiro, pessoa com deficiência? Para saber o tamanho da porta, que já tem legislação. O tamanho da porta para a cadeira passar. Para o suporte no banheiro, a barra que auxilia. Essa do fraldão e do descarte ou limpeza da bolsa de colostomia, eu acho assim, poxa, eu não tenho isso, né? Eu não uso isso. Por que eu vou me preocupar? É desse jeito. Então, não se preocupa, né, doutora Natália? Porque eu não tenho. Meu filho não tem, minha mulher não tem, meu marido não tem, né, minha mãe não tem. Nós temos um problema grave aqui chamado rodoviária do Distrito Federal, né? Do plano piloto. Gente do céu, olha, a OAB já esteve lá na minha pessoa enquanto procurador, já estive lá enquanto presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, já estive lá como cidadão, né? E nós quatro aqui, 1, 2, 3, 4, né? Já estivemos lá um dia. Sim. Sem querer atrapalhar os ambulantes. Como anda um cego lá? Seu piso tátil todo é coberto. Como andar... O Bessel fala pelos ambulantes. Como atravessar o semáforo se ele não é sonoro? Sabe quantos sinais sonoros nós temos no Distrito Federal, meu querido Walter? Quantos? Em Ceilândia, onde eu resido, tenho um escritório, tinha um. Não conheço outro. Você conhece sinal sonoro perto de Na L2, conhece, Natália? perto de uma escola de pessoas com deficiência, tinha. Não sei se existe. Eles são pontuais, né? São e realmente... Aí? Meu querido Walter, o sujeito constrói um prédio, aí a rampa é na direita, a outra para descer é na esquerda. Do outro lado. Então ele só desce ou sobe. Não há um olhar, né, para nós, pessoas com deficiência. Essa cidade não é acessível. Nós temos órgãos internacionais, embaixadas,
e eles devem ficar horrorizados, porque para um cadeirante que é motorizado, dirige um veículo, ele estaciona, o lado dele descer é invertido do lado dele conseguir colocar a sua cadeira. Tudo. Puxa vida! Não é fácil, doutor Gerson, realmente não é fácil. E eu já estou administrando o nosso tempo, já que caminhamos para o encerramento. Mas antes de entrarmos aqui nas considerações, peço licença um minutinho só para trazer aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar logo mais às 18 horas. Vamos lá? Supremo determina melhorias imediatas nos serviços de cemitérios e funerárias em São Paulo. A decisão individual será submetida ao plenário da Corte. Primeira turma do STF forma a maioria para manter suspensão da plataforma Rumble no Brasil. Supremo invalida portarias que anulavam anistias concedidas a cabos da Força Aérea Brasileira afastados no início do regime militar. Ministério Público entra na Justiça contra a decisão que autorizou o regime aberto a um dos condenados no caso Rostov. Polícia de Goiás cumpre medidas judiciais contra criminosos que montaram um falso banco para enganar clientes. E ainda, Justiça do Trabalho na Bahia vai ampliar os pontos de inclusão digital no estado e facilitar o acesso do cidadão aos serviços do Judiciário. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, como eu disse, começa logo mais às 18 horas. Bem, são agora 16h51, doutora Flávia, doutora Natália, doutor Gerson. Doutora Flávia, 1 minuto e meio, por favor, para as nossas considerações. Eu aqui já agradecendo a gentileza da senhora, doutor Gerson, doutora Natália, de terem aceito o nosso convite e debaterem um assunto tão importante para a nossa sociedade. Agradeço muitíssimo, Walter. Eu reforço aqui que eu acho que é um dos meus objetivos na comissão, que é justamente isso, trazer mais conscientização à sociedade, mas não apenas isso, fazer essa cobrança ao GDF de políticas públicas, começando por esses dados tão importantes. Mas, além disso, para que as pessoas sejam atendidas nas unidades básicas, com equipes multidisciplinares, com pessoas que possam entender e ser sensibilizadas, já que a gente está tratando hoje de saúde e de deficiências ocultas, né? Esse profissional precisa estar mais sensível a isso. E torço muito e também vamos trabalhar para isso, no sentido de que esses profissionais sejam preparados, consigam ter maior sensibilidade a essas questões, porque não é só o autismo, é a esquizofrenia, é a fibromialgia, tudo que envolve, além das comorbidades que às vezes vêm junto com cada uma dessas deficiências. Então, esse olhar vai ser muito importante por parte do GDF e por parte de todos da sociedade, que a sociedade possa se responsabilizar como um todo. Vamos todos ser responsáveis por essas questões, para a gente conseguir diminuir cada vez mais essas barreiras, né? Para que a gente possa enxergar que cada ser humano, né, existem seus limites. Sim, as pessoas com deficiência têm seus limites e que precisam de ajuda, mas que tem muitas possibilidades e que a gente veja mais essas possibilidades do que esses limites. Era esse o recado que eu queria passar, que vai recado para a GDF, para a sociedade, para todo mundo e para mim mesma, que tenho que trabalhar. E te agradeço demais, sempre você muito inteligente, nos coloca assim a refletir e a pensar. Eu sempre venho aqui com algo novo, surge algo novo por conta das suas perguntas. Te admiro muito também, meu pai também. Um abraço para ele. Antônio Amaral. E para os meus irmãos, meu irmão mesmo ontem, não sei se ainda dá tempo, ele é médico
E eu falei, e o teletrabalho, e o telemedicina, Antônio Cláudio? Porque às vezes a gente pode... Horrível, Flávia. Horrível, porque o que a gente consegue analisar mesmo é no pessoalmente. É pessoalmente, é na consulta pessoal. No olho no olho. Então, deve ser outro que está assistindo também. E é isso. Quero te agradecer novamente e agradecer aos colegas, também muito inteligentes, sempre com falas felizes. É isso. Doutora Natália, também 1 minuto e meio e também já agradecendo a senhora pela gentileza de nos ter atendido. Eu agradeço, Walter, mais uma vez o convite, né? É sempre uma alegria muito grande estar aqui com os colegas para a gente poder trazer esses temas que são tão importantes, debater, né? Discutir, trazer ideias, porque isso é realmente muito, muito válido, né? Para que a gente tenha, como a doutora Flávia falou, essa possibilidade de pensar, né? No que eu posso melhorar no meu trabalho, na minha casa, na minha convivência, para fazer uma diferença, né? A gente não está aqui só para existir, e a gente está aqui para tentar fazer diferença na vida de alguém. Meu recado: vamos ter mais empatia com as famílias das crianças com deficiência oculta, das pessoas adultas com deficiência oculta. Nós não estamos fazendo favor para ninguém, a gente, né, não tem que ter dó de ninguém, a gente tem que ter respeito e a gente tem que estar contribuindo para que a jornada dessas pessoas seja mais leve, tanto da pessoa, do paciente em si, da pessoa com deficiência, quanto das famílias, das mães principalmente, né? Ter um olhar de que toda essa cadeia familiar, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção, isso é muito importante. Porque, no caso das doenças, quando a gente tem, por exemplo, um familiar adoecido, a família inteira adoece. E a gente passa a prestar atenção nas falhas que a gente tem, né, do Estado, nas falhas da sociedade, nos preconceitos, é quando a gente vive. Né? Eu, em casa, também tenho um pai que é cadeirante, que ele tem doença de Parkinson, e a gente verifica essa dificuldade quando a gente é o familiar do paciente, quando a gente é o paciente. Então, que a gente possa refletir sobre isso para o que for possível, né? Eu, Natália, fazer para auxiliar de alguma forma que eu faça, como cidadã, como sociedade, como advogada. Agradecer, doutor Gerson, doutora Flávia, um prazer discutir com vocês. E, Walter, uma honra, mais uma vez, estar aqui com você. A honra é toda nossa, doutora. Doutor Gerson, 1 minuto e meio também para as considerações, já agradecendo ao senhor. Então, primeiro quero agradecer a você, faço minhas as palavras de Flávia e de doutora Natália, a sua pessoa. Muito obrigado. Feliz 2025, diz que o Brasil só começa depois do Carnaval. E que isso é muito importante, meu amigo Walter. Né, você nos trazer para falar de políticas públicas de nós, pessoas com deficiência, da pessoa com doença rara ou oculta, e que isso só engrandece, e que nós devemos sim exigir os nossos direitos, mas também temos as nossas obrigações, e que a OAB, né, tem a Comissão dos Direitos Autistas, tem a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem a Comissão de Doenças Raras, Crônicas e Ocultas, e que a OAB sempre estará ao lado da sociedade para que as políticas públicas para nós, pessoas com deficiência, aconteçam. Não posso deixar de falar o nome do meu irmão caçula, que é servidor desta casa, Clístenes Alexandre. Não posso deixar de agradecer as minhas tias, que devem estar ouvindo o programa, tia Ana, tia Araci, tia Maria, e aos meus irmãos. E dizer que hoje os meus irmãos são todas as pessoas com deficiência, porque eu sinto a sua dor, porque eu também tenho as minhas, na condição de pessoa primeiro e depois com deficiência. Gratidão, gratidão e gratidão.
Gratidão também ao senhor, doutora Flávia, doutora Natália, a você ouvinte que está nos acompanhando aí pelo rádio, pelo YouTube, como também pela TV. Muito obrigado pela gentileza. E assim chegamos ao fim do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, Diego Veiga, trabalhos técnicos do Washington Rodrigues e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.